Aprender a gerenciar o próprio dinheiro pode ser uma grande dificuldade para muitos adultos, o que acaba levando a dívidas e problemas financeiros. Mas imagina como poderia ter sido diferente se todos tivessem conhecimento sobre educação financeira desde pequenos. Aprender sobre educação financeira ainda na infância é essencial para saber como gerenciar suas finanças e garantir uma relação mais saudável com o dinheiro desde cedo. Uma dica é apresentar aos pouquinhos o valor das coisas, de forma bem direta e fácil. Por exemplo, no supermercado, mostrar uma nota de R$10 para as crianças e então ensinar que com esse valor é possível comprar alguns itens, como leite e um pãozinho. Também é importante enfatizar o que não se pode comprar com essa mesma quantia. A ideia é que a criança entenda gradualmente que as coisas que consumimos e compramos têm um custo. A partir daí, é possível introduzir conceitos como caro e barato, para que assim aprendam a controlar as compras e desejos por impulso. Nunca é cedo demais para tratar desse assunto com as crianças, por isso, acompanhe agora o nosso papo e saiba tudo sobre o tema. Aliás, que tema interessante, né? Se a gente começasse a educar bem as crianças, acho que tantos problemas lá na frente poderiam ser evitados. Por isso a gente recebe agora ao vivo a Érica Fran. Ela é empreendedora, investidora, graduada em comunicação social, tem pós-graduação em marketing, finanças corporativas e experiência do usuário. E fundou a Pulpa, uma fintech direcionada às crianças, garantindo uma poupança futura em vez de presentes imediatos. Érica, que maravilha! Boa tarde! Que prazer estar aqui. Obrigada, Padre, por me receber, falar de um assunto que é tão importante e que eu sou apaixonada. Nossa! E você é apaixonada nisso? Como é que surgiu essa vontade de ajudar desde pequenininho? Então, eu não vim de uma família super educada do ponto de vista financeiro, mas eu tenho a minha filha, agora com 6 anos, a Sofia. 6 anos. E quando ela nasceu, eu pensei, eu quero fazer diferente, eu tenho uma condição agora de pensar em dinheiro de uma forma diferente. Eu comecei a estudar bastante sobre o assunto e, principalmente, descobri e entendi que não é sobre matemática, não é sobre juros, sobre contas, é sobre comportamento. É quando a gente sai de casa e gasta o que a gente não precisava, é quando a gente está triste e a gente decide gastar. Então, é muito sobre como a gente reage às coisas. Mas você já cresceu sabendo como é que era a educação financeira? Como é que foi se despertar? Que não é comum, né? Não, principalmente no Brasil, né? Mais de 70% das famílias são endividadas, assim, a gente não costuma ter isso. Inclusive, dinheiro no Brasil é um assunto tabu. Muito. As pessoas entendem que é difícil, não é para mim, então não vou me preocupar, não vou pensar sobre isso. Mas justamente quando eu estava grávida da Sofia, ela era o primeiro bebê, assim, entre os amigos, entre todas as pessoas em volta. E ela ganhou muito presente, muito presente. Então o padrinho decidiu, em vez de eu dar mais um presente, não precisa, eu vou dar um cheque de R$1.000. Eu falei, que incrível! Eu não tive poupança, então eu vou fazer o quê? Eu vou no banco e vou abrir uma conta para a Sofia. Descobri que é bem mais complexo, pensei que eu ia passar no banco rapidinho, mas é burocrático, tem muitas palavras difíceis e por mais que o banco queira, né, vender um produto financeiro, ele não sabe como oferecer isso para a família, entender a necessidade dos pais, da família, da criança. Então, eu fui tentando entender, eu estudei experiência do usuário, então me interesso muito do por que isso é um problema, já que eu quero guardar o dinheiro, o banco quer guardar esse dinheiro para mim, por que tem que ser difícil? Então, eu comecei a mergulhar nesse assunto, assim. E hoje em dia, na prática, como é que é o seu trabalho? O que você está desenvolvendo? O que você faz no dia a dia? Legal. Eu fundei a Pulpa, que é um aplicativo para guardar dinheiro de uma forma colaborativa. E justamente porque a gente está falando de guardar dinheiro para criança, a gente pensa muito em educação financeira, porque essa é a primeira base. Eu preciso ensinar a família que não basta só guardar dinheiro para o futuro do filho, preciso ensinar que precisa ter uma reserva de emergência, porque senão aquela poupança que está guardada lá para o filho vai ser usada para arrumar o carro, por exemplo. E a gente começa a tentar quebrar esse tabu.
explicar, por exemplo, que a gente precisa falar de educação financeira e não só sobre dinheiro físico, né? Quando a gente fala isso, monetário, ou a conta que está lá no aplicativo do banco, a gente tem que falar desde cedo, porque os hábitos financeiros que a gente vai ter lá na vida adulta, eles são formados até os 7 anos de idade. Então, se a gente não fala enquanto é criança, provavelmente vai ser mais uma estatística, né? Olha a informação interessante, gente. 7 anos de idade. Você deu uma data que é uma data em consenso e a formação se dá até os 7 anos de idade. Depois disso, fica mais difícil reeducar. Com a sua filha, você começou exatamente com que idade, mais ou menos, a dar as primeiras instruções básicas para ela? O dia a dia, as crianças já aprendem pelo exemplo. Então, acho que, de uma forma geral, a gente não precisa parar e falar, agora eu vou falar sobre dinheiro. A gente aproveitar a oportunidade do dia a dia desde o começo. Então, eu abri a conta da poupança da Sofia lá no começo, falo com ela sobre não vai tomar o suco todos os dias, porque o suco custa dinheiro aqui. E ela vai entendendo, hoje eu posso, hoje eu não posso, uma vez na semana. Agora a gente está incluindo a mesada também. Então, trazendo de forma a fada do dente. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, a hora da fada do dente. Parou um dinheirinho embaixo do travesseiro, então vamos ensinar a guardar esse dinheiro, vamos gastar no quê? Vamos celebrar também quando a criança guarda. Então, ir trazendo esses conceitos financeiros aos pouquinhos. Que maravilha! Então, agora a gente vai conferir um VT que a produção preparou para a gente poder compreender melhor e como surgiu o dinheiro na sociedade. Olha só. Todos os países do mundo trabalham com dinheiro em papel ou moeda. Porém, 4 países não possuem moeda própria, caso do Equador, Zimbábue, El Salvador e Panamá, que usam o dólar americano. Alguns países, por serem muito pequenos, também não usam moeda própria, como Palau, por exemplo, um país minúsculo na Oceania com apenas 21 mil habitantes, a mesma quantidade de gente que tem na cidade de Mirador, no Maranhão, ou Campestre, em Minas Gerais. Mas como o dinheiro surgiu? No início, a humanidade trabalhava com o escambo, ou seja, a troca de mercadorias. Se você tinha uma galinha, podia trocar por uma ferramenta, ou talvez 3 galinhas por um porco, ou 5 porcos por um cavalo. O curioso é que essas trocas deram origem ao surgimento de palavras como salário, pois o pagamento era feito com uma certa quantidade de sal, ou pecúnio, do latim pecus, que significa gado. No século VII a.C., começaram a surgir as primeiras moedas na região onde hoje é a Turquia. Feitas de ouro e prata, essas peças eram fabricadas de forma totalmente manual. Durante os séculos seguintes, as moedas foram sendo adotadas por diversas civilizações. Na Idade Média, surgiu o costume de guardar as moedas com ourives e, como garantia, era entregue um recibo. Era bem parecido com o processo que acontece hoje, quando depositamos o dinheiro no banco e depois usamos o cartão para resgatar no caixa eletrônico. Aos poucos, esses comprovantes passaram a ser usados para efetuar pagamentos, circulando no comércio e dando origem à moeda de papel. A Casa da Moeda do Brasil, instituição que fabrica nosso dinheiro, foi criada em 1694 por Dom Pedro II, rei de Portugal, para atender a demanda de fabricação de moedas no Brasil colônia. Já o primeiro banco oficial, o Banco do Brasil, surgiu apenas em 1808 por Dom João VI. Mas o dinheiro em moeda ou papel vem sendo usado cada vez menos e se tornando cada vez mais virtual, com o uso de cartões e até mesmo celular ou relógios inteligentes para pagamentos. Será que um dia veremos o fim do dinheiro físico? Só o tempo dirá. É interessante. Agora eu fico pensando para uma criança, né? Isso é uma história geral apresentada didaticamente para todos nós. Agora, deixa eu te perguntar, Érica, como é que a gente explica para uma criança que fica lá, mãe, eu quero isso, e começa a chorar, espernear no mercado? Acho que é uma cena tão comum na vida do brasileiro. Como é que a gente vai explicar para aquela cabecinha que não é daquele jeito? Como usar essa abordagem? É uma ótima pergunta e antes até de pensar como é que eu reajo, dar o passo para trás e entender. Eu sou adulto, eu entendo que essa criança
ainda não sabe o que está acontecendo e eu preciso assumir o controle dessa situação. Então, eu vou fazer combinados, a criança ela vai espernear na primeira vez, talvez na segunda um pouco menos, até que ela vai entendendo que aquele comportamento não é aceitável. Por isso que eu falo que a educação financeira tem muito a ver com hábito, com comportamento, muito mais do que com matemática. Não adianta dar o dinheiro na mão de uma criança se eu não estou explicando para ela o valor desse dinheiro, a responsabilidade. E até como a gente estava vendo no vídeo, a gente está falando de dinheiro, mas o conceito, né, dessa troca a gente pode levar para o presente. Tem um dado, acho que é muito interessante, é o quanto a nossa sociedade mudou. Então, quando a gente vai para 1980, a gente tinha uma população jovem no Brasil. Significava o quê? Que eu ia ter ali 8 tios, né, 8 crianças e um tio. E aí esse tio ia lá, dava uma bala para cada um, para uma criança, as crianças saíam felizes. O que eu tenho agora é o inverso. Eu tenho um país adulto envelhecendo, então eu tenho os 8 tios e essa criança recebendo muito presente de todo mundo. Aí eu vou ensinando o quê? Que ela pode ter tudo. Então, assumir esse papel responsável sobre os hábitos e comportamento é importante. Inclusive, você já tocou no ponto que eu queria perguntar. A nossa sociedade ela é consumista. A gente quer tudo cada vez mais e quero mais e quero mais. Parece que nada acaba. Como é que a gente põe um freio nessa vontade? Como é que é? Tem que se educar, mas isso na prática, como é que se educa? Sendo responsável. A palavra principal é ser responsável, então convidar toda a família para... a gente, na Pulpa, fez uma pesquisa recente que a gente constatou que a maior parte das crianças recebem muitos presentes. 10% das crianças recebem 50 presentes no ano. Puxa Pensa vida. Que um ano tem 52 semanas. Então, mais um por semana. Aí como você Tá vai falar vendo, Wilson? não, né, para uma criança... Pai de 2 anos tem teu filho, né? 2 anos e 8 meses, mas é totalmente o que ela tá falando. Tá vendo só? Ensina educação financeira para ele também. Mas é verdade, muito presente e vai acostumando mal a criança, né, Érica? E a gente dá por amor, a gente pensa que a gente está fazendo a coisa certa. Então, a gente precisa desse insight, esse pensamento de talvez esse excesso esteja, em vez de dar amor, prejudicando. Porque amor é ensinar a pensar no futuro, né? Então, eu conscientizar a família, falar, olha, não vamos aceitar, vamos juntar todo mundo, comprar um presente só pro aniversário, vamos guardar dinheiro para pagar a faculdade. O brasileiro não tem o costume de guardar dinheiro. E se a gente for contar 50 presentes em torno de 100, 200 reais cada presente... Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro no final, com juros compostos. Aliás, Érica, tem uma pergunta também preparada, a gente vai acompanhar o VT. Olha só. Como educar uma criança na parte das finanças quando não se tem dinheiro nem mesmo para comprar alimento? Nossa, profunda e objetiva, hein? E aí? Então, quando a gente fala em educação financeira, a gente vai muito para o lugar do eu não tenho dinheiro, mas eu gasto. Eu estou indo no mercado comprar o pão, por mais que seja pouco, eu estou consumindo. E mesmo pessoa que está com dificuldade de comprar a alimentação ali para o almoço, gasta, às vezes, em uma marca que não precisa, tem um carro que não precisa. Então, a gente consome, independente de eu tenho muito ou pouco dinheiro, eu estou consumindo. Como é que eu vou educando a criança que eu estou fazendo planejamento, que eu estou fazendo escolhas, que eu estou deixando de comprar uma coisa para comprar outra? Isso tudo é educação financeira, assim, né? Eu ensinando que eu tenho prioridades, que eu tenho que fazer escolha, eu tenho que fazer um orçamento familiar, porque senão a conta nunca fecha. É verdade. Você acredita ainda naquela... A gente via nos desenhos animados, né? O porquinho, colocando a moedinha ali dentro do porquinho, ou na ilustração de uma garrafinha, né? Você acredita que isso ainda é útil, adequado para o dia de hoje? Eu acredito que a gente estava falando sobre dinheiro virtual, né? Mas para criança que dinheiro é um conceito que a gente criou, né? Isso, Antes era escambo, a gente bem fazia outras trocas. Né? Então, funciona justamente porque, primeiro, eu tenho que introduzir o dinheiro físico para essa criança, para ela entender que existe uma coisa que ela é trocada por outra. E eu vou acrescentando conceitos financeiros no decorrer da vida. Então, mostrar o dinheiro, ir no caixa, tirar o dinheiro para poder mostrar para a criança que sai um dinheiro do banco, é esse dinheiro que eu pago, ou colocar dinheiro no banco para falar agora está dentro desse cartão aqui, para ir explicando essas coisas para a criança é legal. E o porquinho, o cofrinho, ele vem numa grande oportunidade. E tem uma dica importante quando a gente fala de cofrinho, porque o que a gente pensa?
vou guardar naquele porquinho de porcelana. E ele não é o ideal. Por quê? O porquinho de porcelana, a criança ela não está vendo o dinheiro crescer, ela não tem acesso ao dinheiro, então eu estou ensinando proibição. Criança, não toque no dinheiro. Olha que interessante. Melhor o potinho de vidro que eu peguei na cozinha. A criança... Sai mais barato também. Mais barato. Garrafa plástica, que é transparente. Exato. Corta ali a garrafa de refrigerante e vai pondo a moedinha ali para criança. Deixa a criança contar, mexer no dinheiro, decidir se ela quer tirar, tomar decisões erradas também. A gente tem que acompanhar para entender que a gente está criando independência para essa criança. Faz parte do processo ela tocar nesse dinheiro, ela entender quanto tem, ela errar, ela gastar e depois se arrepender. Então, todas essas coisas são importantes para o desenvolvimento dessa criança. É, muito interessante. Aliás, quando eu era criança, a gente sempre tinha o costume lá em casa, né, de colocar tudo na caixinha de sapato, né? Então, às vezes a gente ficava mexendo naquela caixinha de sapato o dia inteiro, e contando o dinheiro. Mas, o Rodolfo tem uma pergunta. Rodolfo, uma pergunta é uma ordem, pode falar. Érica, seguinte, a gente está vendo agora umas empresas que estão até fazendo uns cartões de crédito especial para criança. Você acha que isso é saudável ou acaba sendo até pior e incentiva ainda mais o consumismo desde pequeno? O cartão ou o aplicativo desse banco, primeiro, ele tem que ser colocado na vida da criança quando ela está preparada para aquilo. Então, eu não vou dar para a Sofia, minha filha de 6 anos, um cartão, porque ela ainda não sabe lidar com isso. Mas se eu preparar ela e entender que o cartão é uma ferramenta que vai facilitar a minha vida de ajudar ela a fazer a gestão, pode ser útil. Agora, o que não dá é eu pensar na minha vida como mãe, vou facilitar a minha vida, vou dar o cartão e deixo ela gastar. Ela vai gastar errado. Então, eu gosto muito de uma metáfora que a gente não costuma ensinar educação financeira para os nossos filhos e espera que eles vão aprender sozinhos. E eu gosto da metáfora da piscina. Da piscina. Então, o que a gente faz? A gente ensina a criança a nadar para ela não morrer afogada. Só que a gente não ensina educação financeira. Ela recebe o primeiro salário e ela morre afogada com esse primeiro salário. É verdade. Então, a gente tem que pensar qual é a boinha que eu estou dando e eu tenho que ir assistindo essa criança. Então, ela vai aprender a nadar. Eu vou colocar a boia, ela vai começar a dar os primeiros pulos na piscina ali sozinho, mas eu observando. E é isso. Então, o cartão, ele é interessante desde que eu, como mãe, me sinta responsável de acompanhar, de explicar como funciona. Ela vai errar, eu vou explicar o que ela errou, ela vai tentar de novo. Não vou dar o mês inteiro, porque a criança não vai conseguir lidar com o dinheiro de um mês inteiro, vou dar aos pouquinhos. O Rodolfo, Érica, ele tem um sobrinho tem uma idadezinha, 10 anos já, a coisa mais fofa do mundo. Chega de paparicar, hein? Já viu que não pode ficar paparicando. Acabou de ouvir aqui no programa. Aliás, gente, a nossa equipe foi para as ruas com a seguinte questão. Você fala de dinheiro com o seu filho? Você dá uma mesada para ele? Tá curioso para ver a resposta? Também tô. Vamos ver. Importante para aprender, né? Desde cedo já ter o controle, né? Das finanças, saber como lidar com dinheiro, economizar, tudo isso. Isso é bom. Eu creio que é importante, sim, as crianças saberem que por trás daquilo que eles vão comprar tem um trabalho, né? Dos pais ou de quem quer que seja. Eu acho importante porque eles vão ter, desde cedo, seria bom tanto na escola, aprender desde a escola, a saber lidar com o dinheiro e saber os valores que as coisas têm, né? Porque tem criança que não tem valor, não sabe o valor de nada. Então, acho que tudo cai do céu, os pais têm que piscar e tem que estar aqui, né? Para as crianças saberem o devido valor de tudo, né? Os custos de tudo. Então, eu entendo que a educação financeira, desde que criança, né, te traz a noção de valor do dinheiro e também te permite aprender a como gerenciar a sua vida financeira na fase adulta, que é fundamental para a estabilidade, né? Hoje as pessoas crescem já com a cabeça de que eu quero ter cartão de crédito, quero ter limite, mas isso aí não vai te ajudar em nada. Então, se você já começar desde cedo na escola, aprender a aplicar seu dinheiro que você ganha, mesmo que seja pouco, você saber se organizar, saber organizar suas contas de casa, e entre investimentos e lazer, você consegue ter uma vida tranquila, né? Só que aí tem que ser desde cedo, né?
É interessante. Quando eu era criança também, eu lembro que uma vez, eu já tinha tudo de minha mãe, né? Sempre me proveu o sustento, meus avós. E ainda, a criança é difícil, né? Eu falei, eu quero uma mesada. Minha avó falou, vai ver a mesada que eu vou te dar. Vem aqui na mesa que você vai ver só. Mas era uma maneira de ela brincar, assim, claro que ela falou brincando e rindo, mas para dizer, para impor limite. Porque se a gente deixa, nós que somos adultos, queremos muitas coisas. Imagina quando é criança, que os nossos limites ainda estão mais escondidos, a gente não tem muita noção. Com a sua filha, você começou a dar mesada para ela? Estou começando agora. Agora? Está no momento ideal, porque a mesada, se a gente pensar ela como uma ferramenta de introduzir orçamento para essa criança, essa gestão, é muito interessante, porque eu vou dar um dinheiro e dar a opção de como ela vai gastar. Sim. E aí ajuda ela a entender que se ela vai lá no shopping, ela vai ter que usar aquele dinheiro. Não é mais o dinheiro do pai, né? Sim. É o dinheiro da criança que ela vai tomar decisão. Então, uma dica boa para quem vai começar com a mesada é não começar com a mesada por mês. Porque a criança ainda não sabe lidar com esse tempo. Então, começa com a semanada e depois quinzenada, quando ela for entendendo, até chegar a mesada, quando estiver lá para os 14 anos, ela consegue já lidar com o mês inteiro. Quanto mais vezes ela for recebendo esse dinheirinho e você for ajudando na gestão, do vamos planejar, vamos guardar uma partezinha, mais fácil ela vai conseguir lidar com isso e fazer as escolhas certas. Então, essa é uma boa dica. E uma segunda dica sobre mesada, aproveitando, é melhor faltar dinheiro do que sobrar. Olha, por quê? Porque aí a criança vai ter que fazer a escolha. Então, eu vou escolher isso e não vou poder comprar aquilo. Então, eu vou começando a priorizar, eu vou entendendo que o dinheiro acaba. Sim. Então, é melhor faltar para ela entender o valor, ter responsabilidade, do que sobrar. E ela não sobrou, então não faz diferença, né? Qual é a idade ideal para começar? Qual que é a idade ideal mesmo? O Wilson quer saber porque ele quer começar já com o Benjamin. Não tem regra, né? Mas, assim, quanto mais cedo a gente começa a falar de dinheiro, mais cedo a criança vai estar preparada para a mesada. O primeiro dinheirinho é legal na época da fada do dente, então uns 5 anos de idade começa a cair os dentes, aí a gente vai introduzindo isso, introduz o cofrinho e na sequência a gente pode começar a colocar mesada. Então ali por volta dos 6, 7 anos a gente dá, mas assim, R$2 na semana, não é muito mais do que isso, porque é para, eu quero comprar uma bala. Ok, então você pode usar o seu dinheiro e aí você começa a dar essa ideia de responsabilidade. E inclusive, o nosso Plá é um quadro onde damos dicas de filmes, seriados, desenhos em geral. E hoje nós vamos ver um trechinho do episódio da Turma da Mônica, do nosso tão querido Maurício de Souza. E lá o personagem Cebolinha sempre foi meu favorito. Ele tem uma aula de educação financeira na prática, ou como ele diria, na plática. Vamos ver. Olha só o que eu consegui para nossa viagem. Será que vocês podem adiantar minha mesada pra gente comprar os pés de pato? Oh, não vai dar, querido. Acho que não vamos mais conseguir viajar. Sério? Tá difícil resolver as contas, filhão. Desistir jamais. Eu vou encontrar uma solução. Fala, Cebolinha! O que você tem de tão jeito pra falar? Eita! Cascão, aconteceu uma tragédia. Meus pais estão pensando em desistir da nossa viagem. Acho que é por causa do dinheiro. Tô tentando bolar algum plano pra ajudar, mas tá difícil. Meu primo é um cara em educação financeira. E ele sempre diz que a melhor coisa é ter um orçamento familiar. É um jeito de organizar e planejar o dinheiro que a gente tem com controle de quanto se ganha e quanto se gasta. Ainda bem que eu sou criança e não preciso me preocupar com isso. Não. A família toda tem que participar. É importante para ajudar os pais nas despesas, aprender o valor do dinheiro e economizar. Legal, Cascão. Vou falar tudo isso pros meus pais. Será que vai dar certo? Não foi fácil, não. Mas a gente foi aprendendo a se organizar com as contas todos juntos. Sabe, até a Maria Cebolinha ajudou. No final, a gente conseguiu se organizar pra passar esse tempinho aqui na praia. Isso se chama precaução, Cebola. Ué, tudo isso de coco? Relaxa, Cascão. Esse gasto tá dentro do orçamento. Glande Maurício de Souza. Que maravilha. Agora, eu acho interessante, né, a gente introduzindo educação financeira, só que vamos falar bem assim da nossa realidade. Às vezes, a gente sabe o amor que o pai, que a mãe quer dar para a criança, quer até dar
R$1, quer dar R$2. Só que os pais desempregados, a família passando por dificuldade, ao invés do dinheiro, uma balinha, um chocolatinho, alguma coisa que seja, né, até mais acessível, pode ser substituído, então, ao invés do dinheiro físico? Pode, diria mais, assim, o tempo. Né? Então, passar uma tarde, ler um livro, assistir um filme com a criança, vai criar experiências muito mais memoráveis do que a bala, do que a boneca, do que qualquer coisa nesse sentido. Então, não é sobre eu não posso dar, é eu explicar para essa criança e ela fazer parte dessa minha decisão e eu conseguir participar da vida da criança, né? Então, a presença, ela é muito mais importante do que o dinheiro, com certeza. É verdade. E você acredita, Érica, que a pessoa que ali na infância não teve, por exemplo, um sapato, ela ficou com vontade de ter um sapato, reprimiu aquilo, a família não teve condição de comprar e acabou, não tem condição de comprar mesmo, está desempregado. E aquilo lá na frente, se ela não tiver uma boa educação, ela pode virar uma consumista e querer ter aquela coisa absurda. Eu quero ter 10 pares de sapato, e vai comprando, vai se endividando. Você acha que isso aí também é falta de educação financeira? As histórias que a gente conta para as crianças, elas ajudam a criar esse tipo de comportamento, né? Todo mundo tem na família a história do tio ou de alguém que se perdeu porque tinha muito dinheiro. Perdeu a família e aí o dinheiro vira o culpado sobre as coisas. Ou a gente não pode fazer nada porque não tem dinheiro. E aí dinheiro vira a desculpa para tudo e a gente coloca um sentido que ele não deveria ter, porque o dinheiro é um meio. Ele é um meio para a gente realizar algumas coisas, né? Então, é muito mais sobre o sentido que a gente dá para o dinheiro, né? Por isso que eu falei da presença, por exemplo, né? Você me fez lembrar de uma coisa, minha professora de filosofia, ela disse algo tão interessante, agora eu tô me lembrando, é um insight. O dinheiro não acaba, ele muda de mão. O dinheiro ele não vai acabar, ele vai só mudando de mão. Você que é responsável por empregar o seu dinheiro em coisa que precisa ou que não precisa. Eu gosto muito de pensar que as coisas elas são tão finitas quanto a gente pensa que ela é finita, né? Então, se eu pensar sobre abundância, e sem ser tão sonhador, mas pensar, eu tenho coisas para oferecer para minha filha. Uma hora vai ser o dinheiro, uma hora vai ser o passeio, o meu tempo. Então, eu tenho N opções, eu tenho um monte de opções para estar presente e para ajudar ela no desenvolvimento dela. Então, isso é abundância. Se eu pensar, eu não tenho dinheiro, pronto. Aí eu estou limitando, né? Eu não posso fazer nada porque estou com essa mentalidade de me falta algo. E na sua infância, como eram as coisas? Minha mãe, ela me deu péssimos conselhos. Como? Por exemplo, um conselho que minha mãe me deu é que se a gente não se endivida, a gente não tem nada na vida. Nossa! Mas é a forma, a experiência dela foi a forma que ela construiu a própria vida, assim. E o legal é esse, a gente conseguir observar pelo exemplo ou contra-exemplo que existem outras formas, a gente racionalizar. Lógico que é muito mais fácil eu ser uma adulta financeiramente responsável se eu tive toda essa construção no desenvolvimento desde criança. Sim. Mas nunca é tarde. Claro. Inclusive, para a gente pensar, eu não tenho educação financeira, então não posso ensinar meus filhos. Pode. Inclusive, a avó participando, a tia participando, sendo responsável por essa educação, assim, né? E vai aprendendo junto. E a vovó, as vovós são tão amadas, elas fazem isso, eu tenho certeza que é por amor, sem dúvida. Mas muitas vezes a vovó mima, paparica, isso acaba. As mães chegam, não estragam meu filho, não faz isso. E aí, a vovó também pode aprender educação financeira? Deve, né? É muito doido pensar isso, porque, por exemplo, eu abri a conta da Pupa para Sofia. Minha mãe sempre foi uma endividada, até hoje ela gosta, né, de trocar uma dívida pela outra, assim. Olha. Mas a minha mãe, ela guarda dinheiro para o futuro da Sofia. Olha só. Então, todos os meses, ela guarda o dinheirinho e na Pupa, além do dinheiro, você guarda uma cápsula do tempo, que é um vídeo que vai ficar guardado junto com esse dinheiro e a criança vai ver, quando tiver adulta, quando tiver 18 anos, todo o vídeo da família, assim. Então, minha mãe vai lá todos os meses, rigorosamente, coloca o dinheiro da Sofia e grava o vídeo da Sofia no futuro. Mas tem que ser vovó, né? As vovós sabem ser fofas, né? Sim. Agora, e com essa parcela tão grande de gente endividada no Brasil, você acha que é cultural isso, Érica? É uma questão de cultura?
Você estava falando de filosofia, né? Tem muito uma discussão sobre o ser, sobre o parecer, sobre o ter. E é justamente esse o desafio, né? A gente sofre pressão. A parte mais difícil de educar uma criança é você ser fiel ao que você se propôs a fazer com essa criança. Porque vai ter tanta gente para falar que você está exagerando, que você está fazendo errado, que não é tão ruim assim, que não pode falar não para a criança, histórias desse tipo, assim. Então, acho que o mais importante é, de fato, você ser fiel a... Eu vou me propor a fazer isso e vou seguir rigorosamente esse conceito, essa vontade, né, de educar. Que maravilha, gente. Nós conversamos com a Érica Fran, empreendedora, investidora e, mais importante, uma mamãe responsável que está compartilhando os conhecimentos com a gente. Érica, o seu Instagram é @erica_fran e também no Instagram é @pulpaoficial, é isso? Perfeito. Então, todo o pessoal pode seguir, entrar em contato. Quero agradecer muito a sua presença aqui nessa tarde. Espero que você também continue tendo uma tarde gostosa aqui na Rede Vida. Daqui a pouco, gente, às 6 da tarde, nós vamos rezar o Santo Terço ao vivo. Vou rezar com você. Às 8 da noite tem também o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno e agora está chegando o Dalcides. Quero dedicar o programa de hoje ao Padre Marcos. Um abraço, Padre Marcos, ao Padre Juarez. Obrigado a vocês que ajudaram a fazer esse programa tão bom. E agora a gente encerra com essa bênção. Que Deus abençoe você e te proteja de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!